Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Queremos que o Senhor conduza a nossa vida através, então, por meio da sua palavra. E por isso nós vamos ter este tempo, que nós vamos, de fato, nos colocar diante dela e aprender dela. E hoje nós temos o privilégio de ser aniversário da igreja. Eu convidei meu pai para estar aqui pregando. Então, por favor, senhor Éder Gonçalves, vamos orar neste momento também, pedindo por nossas vidas. Ó Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem nos guiado através da Tua palavra. Ó Deus, nos encoraje, ainda assim por meio dela. Use este momento para nos exortar e nos ensinar a viver de uma forma que glorifica o Teu nome. Oramos assim, Deus, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alô? Tá saindo, então? Alô? Tá? Boa noite, graça e paz. É a segunda vez que estou aqui, então tem sido uma alegria muito boa, né, poder rever a minha netinha. Mas é sempre bom rever a Giovana, o Lucas, a gente fica conversando bastante. E a gente seria melhor se a gente estivesse mais perto para poder nos vermos mais. Até eles, eu não sei se eles confiariam a nós cuidarmos da netinha por 1, 2 dias, assim, enquanto eles fazem alguma viagem, algum compromisso. Acho que não. O Lucas me conhece muito bem, sabe como eu e a Rosana criamos ele, o Samuel, a Jéssica. Acho que eles não confiariam a Laurinha para nós. Por João Batista, sim, né? Cadê o João? Cadê o João? Lá, deve estar cuidando ali da... O João eles entregam assim, tranquilamente. Para mim, eles arriscariam. Mas está sendo uma grande alegria, especialmente aqui nesse dia de comemoração de maioridade, né? Da igreja. Uma igreja bonita, uma igreja que segue avante. E teve uma frustração minha aqui no culto hoje. É que eles cantaram aquela música que começa com a palavra pressionados, né? Estamos em pé, e eu ali sentado. Eu e a Rosana ficamos 10 anos e 7 meses lá no Japão, e enquanto estivemos lá, tivemos pouca oportunidade. A Rosana conseguiu fazer um pouco de exercício, ela tem diabetes, já toma insulina, então havia necessidade dela fazer exercícios, mas eu com outras atividades, eu prefiro praticar algum esporte do que exercício. Durante esses 10 anos lá não pratiquei nada, então quando chegamos aqui no Brasil, queria tirar o atraso de 10 anos e 7 meses, fazer academia, andar, caminhar, jogar futebol, jogar tênis. Primeiro dia que eu fui jogar tênis com os aposentados lá em Botucatu, lesionei a panturrilha direita. Fiquei acho que 1 mês e meio mancando. Aí comecei a jogar com um grupo de tênis, comecei a jogar, desenferrujar, né? Nossa, até fazia barulho, né? Qualquer movimento. E aí comecei a sentir uma dor na outra panturrilha, formigamento, assim e tal. E aí agora descobri, pensei que era alguma coisa inflamada, tomei muito analgésico, 8 injeções, 2 fisioterapias, 2 massagens e não melhorava. Aí descobri que como que chama? Aqueles discos da coluna aqui, as cervicais, né? Eles falam L1, Z3, T2, os nomes que eles dão aqui, estão apertando os nervos ciáticos que saem depois se unem. Então eu tô aqui, agora o nervo ciático tá doendo, e se eu ficar muito em pé parado, parece que começa a pegar fogo a batata da perna, né? A panturrilha.
Então, algumas vezes eu vou ter que movimentar aqui porque vai estar queimando. E o Lucas já sabe que tem um banquinho ali atrás, já verificamos. Então, se eu ficar um pouquinho com a perna no banquinho, dá para me ajudar. Então, pressionados, estamos em pé. E eu sentadão ali, né? Então, que vergonha, fiquei vermelho disso. Mas eu gostaria de falar alguma coisa a respeito do... A igreja é a coletividade de indivíduos redimidos pelo sangue de Jesus, né? Escolhidos, aceitos por Deus, que formam a igreja universal e se manifestam em locais, como esse daqui, numa cidade. Então, participam juntos, têm comunhão, edificam ao outro. O Lucas está dando um estudo sobre a escola dominical, e extremamente importante para a vida, tanto para o ministério como para a vida, para a existência da igreja. Né? A questão de relacionamentos, ferro com ferro se afia, um com interesse de que o outro seja mais parecido com Cristo e deixar ser parecido com Cristo também. Então, a igreja ela é dinâmica, ela é algo fantástico. E apesar, essa música aí só poderia acrescentar um detalhe, né? Que ali o Coliseu não parou a igreja. Que mais que não parou a igreja? Os leões, né? Mas sabe quem não parou a igreja também? A própria igreja. A igreja, em muitos momentos da história, ela teve que lutar consigo mesma. Né? Os King of the Power estão tentando fazer a igreja parar, ser manchada, ser ridicularizada. E é interessante que nesse momento parece que levantou-se um movimento, até que enfim, de pessoas mostrarem a preocupação com a verdade, o que é a igreja, o que é uma igreja que agrada o Senhor. E não manifestações assim absurdas, ridículas, e vamos lá, e que oba-oba, e muito din-din por trás. Mas a igreja é a manifestação de um grupo que redimidos, como eu falei, escolhidos, aceitos por Deus, para estarem juntos, para cumprir a missão da igreja num local determinado. E como indivíduos, nós temos na história relatada na Bíblia, pessoas que lutaram, que serviram a Deus, que se empenharam, se dedicaram, abraçaram, erraram também, tiveram dúvidas, sofreram, pagaram um preço caro por isso, mas com alegria estiveram nas mãos do Senhor. E uma pessoa assim que a Bíblia deixa o seu relato histórico, que muito nos anima a entender o que nós somos como indivíduos nas mãos de Deus para servir a igreja, foi o apóstolo Paulo. O texto que nós vamos ler hoje é Atos 18, 1 a 8. Vocês estão conseguindo? Está dando para ver, né? Que aqui está espetacular naquela televisão, né? Então, se vocês não tiverem dificuldade, o texto está aqui em Atos 18, versículo 1 a 8. Vocês podem talvez deixar a sua Bíblia aberta. Alguns slides vão estar bem letrinha, bem pequenininha. Então, quando você não conseguir ler, confere lá na sua Bíblia. E também, talvez sua Bíblia seja uma versão diferente. Então, algumas vezes é bom você dar uma olhada assim numa palavra, isso te abre o entendimento, talvez vai dar uma clareada melhor. Mas não sei se você percebe aí está parece que é um rio, né? Tem um trecho assim de água e uma muralha de um lado de rocha, mas não são rochas, são sedimentos um pouco duros, mas não tanto como uma rocha. Isso daí é um estreito de 6 quilômetros que foi construído entre um mar e o outro mar, e no meio ficava a cidade de Corinto. Os navios chegavam de um lado da cidade de Corinto e tinham que entregar mercadorias. E se tivesse que entregar do outro lado, eles tinham que viajar 320 quilômetros perigosos. Então imagine naquela época, aqueles navios à vela ou a remo, quando tinha que lutar contra o vento, ter que fazer 320 quilômetros. Já de carro já é muito. Mas de navio era um preço muito caro, muito demorado. Então as pessoas tiveram uma ideia de, nesse lugar, nessa região aí, que era o mais estreito, que era 6 quilômetros, fazer alguns trilhos de madeira. Então colocavam algumas embarcações menores, colocavam as mercadorias em cima da embarcação, e escravos, homens assim, pobres, ou que não tinham um futuro, estavam sem família nenhuma, pessoas que era o pior trabalho para ser feito. Então eles empurravam esse navio em cima de madeiras,
como se fosse trilhos. Era um trabalho árduo, 6 quilômetros ali, mas economizava 320 quilômetros. E aí, naquela época, mais ou menos, teve umas pessoas que tiveram a ideia, e se a gente construísse, cavocasse aqui, né, fizesse um estreito aqui, mais ou menos uns 30 metros de largura, para que navios menores, né, os grandões não podiam, que pelo menos pudesse levar essa carga até o outro lado para depois ela seguir viagem. Então fizeram. Só que como eu falei que essa parede aí ela não é de uma rocha sólida, então muitas vezes passavam-se alguns anos, caía, entupia tudo e até destruía alguns navios que estavam passando. Então várias vezes houve projeto de fazer isso e até agora ainda está mais ou menos, não está bem feito ainda esse lugar. Essa é a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela tinha mais ou menos 750 mil pessoas. É pouco ou bastante? É bastante, então não é uma cidadezinha. Agora, ela tem 2 portos, né? Ela era chamada de cidade bimares, isto é, 2 mares. Ela era banhada por 2 mares. Então tinha gente, marinheiros chegavam aqui e marinheiros chegavam de lá. Mercadorias de todo lugar do mundo passavam por ali. Então, né, você tinha contato com toda coisa xing-ling ali que podia ser vendida. De toda a região, todo lugar, a mercadoria passava ali e o pessoal, o que vocês estão vendendo? E já ia comprando, então era um pessoal atualizado em muita coisa. Culturas, diversas culturas, marinheiros de tudo quanto é cultura, de todo quanto é país, com seus trajes diferentes, línguas diferentes, passavam por ali. E era uma cidade grande. E esses marinheiros, eles paravam muitas vezes nessas regiões para descansar, para entregar mercadoria, para trabalhar, carregar barcos e tal. E marinheiro, você sabe, ele está longe de casa, na maior parte das vezes pessoas que ficam no mar, pessoas que, por causa da sua solidão, do seu trabalho, a moral vai lá embaixo, então não tem princípio, não tem moral, e tem as suas necessidades, tanto de diversão, de dar uma aliviada na mente por causa daquela solidão do navio, e aí a própria cidade oferecia serviços. Geralmente a cidade portuária, ela oferece serviços fáceis para tentar tirar dinheiro desses marinheiros. E a própria cidade tinha adoração à deusa Diana, que tinha Afrodite, que tinha 1000 sacerdotisas, que eram nada mais que prostitutas religiosas, mas que estavam ali a serviço da população e desses viajantes. Até existia até um termo, né, corintianizar. Não tem nada a ver com Corinthians hoje. Mas era a ideia de se tornar uma pessoa sem valor moral e aberta a qualquer tipo de relacionamento, né? Os naturais e os não naturais, com animais, com o mesmo sexo, orgias, e esses templos de Afrodite era para geralmente acontecer isso. E era uma coisa natural. Tem até alguns textos que Paulo vai escrever, quando ele vai escrever aos Coríntios, ele falou assim, todas as coisas me são lícitas. Essa é a palavra não da boca de Paulo. Esse é o pensamento da cidade de Corinto. Todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo, mas nem todas me convêm. Então, esse mas aí é da boca de Paulo. Mas todas as coisas me são lícitas é da mentalidade dos coríntios. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quero. E até na igreja de Corinto tinha algumas pessoas que tinham dificuldade com isso. Então, quando o evangelho chegou lá, entrar com o evangelho foi difícil, não foi fácil. A gente vai ver um pouquinho aqui. Agora, colocar o evangelho em Corinto é mais fácil do que tirar Corinto da igreja, das pessoas. E foi muito difícil. Quando Paulo, aqui tem algumas fotos, opa, já tá vendo? Aonde que aperta aqui? Aqui. Né, aqui tem Corinto tinha 750 mil habitantes, Atenas tinha 10 mil, então é uma cidade pequena, uma cidade muito bonita, muita filosofia, e Éfeso tinha 50 mil. Então aqui nós temos 3 capitais do Império Romano. Tinha Roma, que era a capital, Corinto era a capital comercial, Atenas era a capital intelectual, tinha 4 universidades, e uma era em Atenas, e Éfeso era a capital religiosa. A deusa Diana era adorada lá em Éfeso. Então você tem 4 capitais, as 3 aqui, e mais Roma.
Então tem cidades, Atenas, cidade pequena, mas bonita, né? Onde tinha os filósofos se reuniam ali. Agora, quando Paulo chega lá, ele fala que era mais fácil, parece que achar uma estátua de um deus do que ser humano lá. Era um negócio bravo, era uma idolatria muito grande. E Éfeso, então, era a capital religiosa, né, idólatra que tinha ali no Império Romano. João e Maria vão estar participando da igreja de Éfeso por um bom tempo, e mesmo assim essa igreja é uma igreja forte, mas uma igreja com alguns problemas. Então, aqui, você vê a cidade de... Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a cidade, e bem no meio entre o mar e o outro, está aquele canal que tinha que passar. Então, Paulo vai chegar nessa cidade para pregar o evangelho. Aqui tem os templos, o templo de Diana, o mercado, onde Paulo vai pregar nesse lugar aí. Então, esse é um contexto que Paulo vai entrar. E dentro desse contexto, quando Lucas narra em Atos 18, Paulo vai chegar ali e ele vai chegar vindo de uma situação que pode gerar uma circunstância muito semelhante em nós. Nós podemos passar por momentos iguais a que Paulo passou. Quando Paulo entrou na igreja, na cidade de Corinto para pregar o evangelho, para trazer o evangelho, ele vinha de uma história, ele carregava uma mochila cheia de coisas. E essa mochila, ela é impactante na nossa vida. A nossa vida não é neutra. Por onde nós passamos, nós carregamos coisas. E essas coisas são impactantes, elas causam impacto, ou tornam a gente mais pesado, leve, alegre, triste. Mas nós, com a ajuda de Deus, nós podemos fazer com que essas coisas não sejam determinantes, elas possam não ser determinantes para nós agirmos de acordo com essa circunstância. A história, voltando um pouquinho na vida de Paulo antes de Corinto, ele passou lá por Filipenses, um lugar que não tinha uma sinagoga, não tinha tinha mulheres lá no Rio, então ele conseguiu com essas mulheres estar ali com elas, orando, e começou-se uma igreja ali. Houve desafio ali espiritual muito forte, mas começou uma igreja ali, uma igreja pobre, mas muito apegada, muito assim agradecida a Deus pelo evangelho, pela graça, trazida por Paulo. Então uma igreja que teve um compromisso, um amor, assim, uma aliança ali com Paulo. Depois Paulo vai passar por Tessalônica, um caminho, uma estrada comercial, e lá teve alguns problemas. E pessoas ouviram Paulo pregar, creram, mas os pitbulls judeus ali que estavam na sinagoga atacaram Paulo, surraram ele, deram umas pancadas nele, jogaram para fora. Se eu fosse Paulo, eu já mudava, continuava o caminho e ia embora. Paulo chacoalhou a poeira e voltou a pregar de novo. E aí Paulo está pregando lá, chegou um ponto que ele teve que fugir à noite, os irmãos falaram: Paulo, olha, o negócio vai ficar feio aqui. Então colocaram Paulo num cesto, ele saiu para uma muralha e vai embora daquela cidade. E Timóteo e Silas ficaram cuidando desses irmãos recém-nascidos espiritualmente. E a tristeza que Paulo vai falar em Corinto, que aqueles judeus que estavam tão ferozmente atacando Paulo, eles não somente atacaram Paulo, agora atacavam os judeus que creram em Cristo. E não somente atacavam os judeus que creram em Cristo, mas eles faziam de tudo para impedir que novos judeus crescem em Cristo. Quando Paulo vai escrever Tessalonicenses, ele fala que isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Quando ela não crê e impede e atrapalha que outra pessoa creia em Cristo. Então aí Paulo saiu dali, fugindo, chegou em Bereia, já suspeitando que poderia acontecer a mesma coisa, preparado para talvez uma nova surra. E o que acontece? Os bereanos sentam com Paulo: olha, o negócio seu é diferente, está meio estranho, tem algumas coisas que batem aí, mas vamos dar uma checada, vamos abrir a palavra de Deus, vamos checar se realmente está falando é uma revelação, porque o evangelho não era novidade, ele está previsto em todo o Antigo Testamento, não é uma coisa nova, é novo, né? É um Novo Testamento, mas ele já estava planejado, já estava predito, era uma necessidade divina que aquilo acontecesse. Então os bereanos, quando verificaram que o evangelho era tudo isso, não era uma leitura diferente de alguém,
eles também creram. E Paulo fala que eles foram mais nobres do que Tessalônica. Aí Paulo deu uma melhorada, mas ainda está com os curativos lá da época de Tessalônica. Ele desce para Atenas. Atenas, 10 mil habitantes, filósofo, Areópago, um lugar assim onde as pessoas vinham lá e discursavam, expressavam suas ideias, a visão de mundo, como que o mundo era. E Paulo lá fica todo assustado e assim indignado, sofrendo com tanta idolatria, para ver que o homem tão sábio estava entregue a uma burrice daquela. E aí Paulo viu que tinha até um templo para um Deus desconhecido. Tem toda uma história a respeito disso, vale a pena você verificar. E aí Paulo vai discursar, as pessoas estão maravilhadas da forma do argumento de Paulo, da linha de pensamento dele. Mas quando Paulo toca na ressurreição, os gregos não achavam isso a maior bobeira. Que para eles a morte livrava, você ia ser um Gasparzinho para sempre. Então, ressurreição, voltar a ter essa vida. Mas ele não entendia que tipo de vida que é essa. Era ser a natureza pecaminosa, glorificada, imortalizada, para viver com um Deus santo, um Deus de alegria, de amor. Então eles entendiam que era voltar a essa mesma vida, de sofrimento, de angústia, de dificuldades. Então quando Paulo falou em ressurreição, você é um tagarela. Outro dia a gente ouve falar de você. E aí o cara que cuidava do Areópago, que é um salão, um lugar apropriado para esses discursos, morava do lado, ele creu. E uma Damares, uma mulher também que é lá, creu. E alguns creram. Então, mas comparado a outros lugares onde Paulo pregou o Evangelho, aquele foi aparentemente e humanamente um fracasso. Com toda aquela pregação bonita, inteligente, olhando assim, humanamente falando, era um fracasso. Porque poucas pessoas creram. Mas é porque o coração do humano, quando pensa que entende das coisas, fica mais duro para crer na mensagem do Evangelho. E Paulo sai dali, viu que ali não tinha cidade pequena, não dá para fazer um centro ministerial para ir para outra cidade. Ele sai dali e ele vai para Corinto. E Corinto é aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? E quando ele chega lá, ele está sozinho, ainda com algumas dores no corpo por causa da surra, sem dinheiro, precisava se alimentar. E aí ele está desanimado, ele já não está, a coisa não está crescente, né? Ele saiu de Tessalônica, chegou em Bereia, legal. Chegou em Atenas, né? Não teve aquele impacto da vida dele na vida dos atenienses. Agora chega em Corinto, aquela imoralidade para tudo quanto é lado, né? Então, quando você ama a Deus, você tem uma mudança na sua vida, quando você vê algumas coisas, não é que você fica legalista, mas você fica indignado da podridão do coração do ser humano. E ele vendo aquilo ali, ele ficou muito desanimado, sem recursos, pregava, as pessoas não tinham interesse. Aí ele foi na sinagoga, ele só podia pregar na sinagoga, mas como sobreviver? E aí vai acontecer um processo aqui, de quando a gente se encontra num tipo de situação assim, que a gente tem convicção de que somos filhos de Deus, que estamos aqui para cumprir o papel como igreja ou individualmente como um servo de Deus. O que Deus faz para nos encorajar? Algumas vezes a gente, em situações assim, ora e confia e espera que Deus caia uma jaca do céu e quando ela cai, ela abre e ela tem um bilhete lá escrito, né? O que nós devemos fazer. Mas como que Deus faz? E o modo de trabalhar de Deus na nossa vida, para com nossas vidas, algumas vezes é muito simples. Eu gostaria, junto com vocês, de descobrir esses métodos, que não é métodos, é a forma de Deus trabalhar. Deus trabalha do jeito dele, da forma dele, não são receitas. Mas ele, algumas vezes, repete. E a gente pode saber que se Deus fez isso, pode ser que ele repita desse jeito ou de outro jeito, mas a gente sabe que ele cuida de nós. Não é uma empresa que tem um ISO 9000, que todo tratamento vai ser desse jeito. Não, nós trabalhamos com um Deus criativo. Um Deus que tem senso de humor, um Deus que ama, um Deus que trata individualmente e conhece melhor do que nós o nosso coração e a necessidade daquilo que a gente precisa. Então, a mensagem que
a gente vai refletir, é como Jesus, como Deus, fortalece seus servos com encorajamento e conforto. Nossa, né? Eu nem tanto, mas acho que muitos de vocês já passaram por situações que precisam de encorajamento, que precisam de conforto. Que, né, você está dentro do túnel e nem vê a luz do túnel do outro lado. Vem aquele desânimo. Isso muitas vezes igrejas passam por isso, famílias passam por isso, pessoas passam por isso, marido e esposa passam por situações assim. Ou pode ser uma enfermidade, ou pode ser circunstâncias que elas são impactantes na nossa vida. E a gente quer lutar para que aquela situação impactante não seja determinante. E a gente luta para que aquilo não seja determinante para mim tomar uma decisão radical. E algumas vezes a gente tem conhecidos, parentes, colegas ou pessoas que a gente vê que, por causa dessas situações que exigem encorajamento e conforto, acabam tomando decisões impactantes de até destruir a própria vida. Eu me lembro de um casal lá da Piba, não sei se o Lucas, ele era muito novo naquela época, me indicaram ele como mecânico. E depois, conversando com ele, ele me falou que ele era lá da Igreja Batista de Atibaia. E nas conversas eu falei, mas como você veio a Cristo? É simples. A gente está numa situação de um vazio, de uma situação complicada na vida. Aí minha esposa veio aqui na oficina, eu olhei para ela, ela olhou para mim, e sem muitas palavras a gente tomou uma decisão. Entramos no carro, saímos na Fernão Dias, e em poucos quilômetros a gente ia entrar na frente, e quando achasse uma carreta, um caminhão bem grande, a gente ia virar o carro para a frente da carreta. Eles saíram determinados a fazer isso. Eles moravam ali no Alvinópolis, ali perto daquela baixada lá. E aí, quando eles saíram, eles estavam indo, eles viram do lado esquerdo, assim, um prédio da Igreja Batista. Aí eles falaram, será que tem uma última opção? Vamos um dia nessa igreja. Eu sei que ele era, não sei, esqueci o nome dele, era mecânico. Mas ele era um dos homens que ficava cuidando ali da entrada de carros ali, aquela região ali. E toda vez que eu via ele tinha uma felicidade, uma alegria. Ele encontrou uma solução. Ele não deixou com que a situação que eles estavam passando fosse determinante da vida deles. Era uma situação impactante, mas eles encontraram em Cristo uma solução. E como Jesus nos ajuda, dá conforto e nos encoraja. Eu vou passar esse texto, é muito simples, não precisa de muita explicação aqui, mas o versículo 1 do capítulo 18 de Atos, ele fala o seguinte, está difícil de ler? Dá para ver? Dá para ver? Ok? Tá, vamos lá. Veja isso. Depois disso, Lucas começa a relatar essa história da chegada do Evangelho em Corinto. Depois disso o quê? Depois de Tessalônica, Filipos, depois de Bereia, Atenas. Então, depois disso, quer dizer, tudo isso impactou Paulo. E ele então chega em Corinto. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo, aproximando-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tenda. Depois disso, então, carregar essa mochila de frustrações, ele chega em Corinto, chega sem sustento, lá encontrou, na mesma situação deles, eles encontram um casal que tinha vários problemas. Um casal também com a mochila cheia de coisas impactantes. Um casal que morava na capital, tinha um negócio lá, tinha estabelecimento lá, depois por causa que os crentes foram perseguidos, por causa de um tal de Crestos, judeus que acreditavam em Crestos, né, que foi um erro na literatura, por causa de Cristo. Então os judeus sempre acusavam os judeus cristãos de alguma coisa para tentar incriminar eles. Então o imperador lá, Cláudio, expulsou eles, ficou com os bens deles, na maioria, quando expulsavam, ficaram com toda a propriedade, todos os bens,
e expulsar o pessoal, sem nada. E aqui nós temos um casal, não fala que eles têm filho, que estava em Corinto, pode ser que é uma distância assim que não teremos problema. Então o pessoal, um casal, estava nessa mesma circunstância. Né? Imagine você estar numa cidade onde tiram todos os seus bens, sua profissão, sua clientela, te expulsam e olha, se vira. É difícil não ser impactado por uma situação assim. E aí Paulo encontra com eles, começa a conversar com eles, a mesma fé. E aí Paulo fala, eu sei fazer tenda. Vocês fazem tenda. A ideia de trabalhar com selaria, esse tipo de serviço, assim, naquela época era muito útil. Então aqui montou uma companhia. Paulo, para se sustentar, para ter um lugar para dormir, um pratinho de comida. Então ocupava todo o seu tempo e agora tem que trabalhar muito, porque começaram do zero, tem que ganhar freguesia. Então o ministério de Paulo, o pregar, foi reduzido. Então só sobrava quando tinha algum tempinho. Então, quando a gente está numa situação impactante que nos desanima, Deus, na sua graça, vai nos colocar juntos de pessoas, de novos amigos. Nós vamos fazer novas amizades e muitas vezes com uma certa identidade, o mesmo sofrimento. Em vez de ficarem chorando, eles vão ter que, vamos trabalhar. Vamos um ajudar o outro, um orar pelo outro ali. E aqui estão juntos. Davi tinha um ministério, um caráter, né, que Deus deu para ele, capacitou ele. Ele foi morar uma vez lá com um monte de pessoas zero à esquerda da sociedade, que viviam longe do povoado. E só o Davi, estando lá com eles começaram a se reerguer. E eles vão se tornar os valentes de Davi, o exército de Davi. E aqui tanto Priscila e Áquila ajudavam Paulo, como Paulo ajudavam eles. Então somaram. Um não permitiu ao outro que a situação impactante que eles estavam vivendo pudesse determinasse alguma coisa ruim na vida deles. Então, algumas vezes, o Lucas falou no estudo sobre o isolamento. A solidão é uma parceira muito grande da insanidade mental. A solidão é perigosa, né? E aquele que vive em solidão, ele rejeita sabedoria. E aqui Paulo, nessas circunstâncias, e Priscila e Áquila nessas circunstâncias, abriram a casa, abriram o coração para estar com outras pessoas na mesma situação. Mas não para serem negativos, para um ajudar o outro confiando em Deus. Então, Jesus nos conforta e nos encoraja, muitas vezes fazendo com que a gente tenha novos amigos. Se você tiver uma situação ruim, complicada, esteja aberto a novos amigos, a novos irmãos. Pessoas que vantagem você vai ter deles? Elas não vêm com tudo pronto, não. Vamos trabalhar juntos. Vamos começar do zero. É interessante que no final do livro de Romanos, quando Paulo escreve uma carta aos Romanos, e Priscila e Áquila era lá de Roma, a vida de companheirismo de Paulo com Priscila e Áquila começou aqui. Mas muitos anos mais tarde, quando Paulo vai escrever para a igreja de Roma, olha só o que ele escreve no capítulo 16 do livro de Romanos. Saúdem Priscila e Áquila. Parece que Priscila e Áquila voltaram para lá. Passaram em várias igrejas como companheiros de Paulo. E agora, quando Paulo escreve a carta de Romanos, eles estão lá na igreja de Roma. Então Paulo fala, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Mas o que eles eram no começo? Meus colegas de trabalho, de sustento, de mantimento. Mas agora, o fato deles terem ajudado Paulo e Paulo ajudado eles passaram a ser parceiros, cooperadores. Essa palavra cooperadores é muito forte. São pessoas que trabalham como sócios e cuidam um do outro, estão preocupados um com o outro. Cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Parece que foi uma cristocidência. Paulo chegar em Corinto, não ter sustento, não ter com o que trabalhar, acham
um casal que tem a mesma habilidade com ele, se junta, começa a trabalhar para ter um que comer e aonde morar. Mas aqui Deus apresenta esses novos amigos, esses novos irmãos, que se tornam parceiros do reino, de um projeto grandioso, aonde eles arriscaram a sua própria cabeça em prol do reino. Quando você passar dificuldade, tiver sentido que parece que todo mundo abandonou, não sabe onde socorrer, fica atento, abre o seu coração. Deus pode trazer um certo amigo precioso, talvez passou a mesma situação, talvez está na mesma circunstância, e que dali pode nascer uma amizade, um companheirismo no reino, que vai ser maravilhoso quando você olhar tudo para trás. Mas não somente Deus, quando quer nos confortar e nos encorajar, não somente Ele traz novos amigos, mas Ele traz velhos amigos, velhos irmãos. Em Atos 18, versículo 4 em diante, olha que Lucas escreve. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo trabalhava durante a semana, no sábado ele ia para a sinagoga, só tinha esse tempo livre para ele falar ali só para os judeus, né? E pregava também para os gregos, para os gentios. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, então Paulo saiu lá de Tessalônica, né, da região de Filipos, deixou Silas e Timóteo lá para cuidar da igreja e veio para Corinto. Aí, depois de um tempo, Timóteo e Silas, velhos amigos, companheiros de Paulo, chegaram aqui em Corinto. E olha só que coisa fantástica. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Por que quando Timóteo e Silas chegam, Paulo passou a ter essa atitude? Pregou mais insistentemente aos judeus. Os judeus não davam dando aquela cara de aceitar o evangelho. E Paulo então sacudiu a roupa e falou: vocês não querem? Tá bom, eu vou para os gentios. E agora Paulo já não, parece que não vai mais trabalhar com Priscila e Áquila. Ele vai ter os 7 dias da semana fazendo só o ministério ali incessantemente. É porque aquelas igrejas da Macedônia, Tessalônica e Filipos pediram para Silas e Timóteo notícias de Paulo, que eles pudessem saber, e pediram para que Silas e Timóteo, igrejas pobres, pudessem levar um pouco de ajuda financeira. Então, quando Silas e Timóteo chegam, Paulo tem essa ajuda, então ele pode se manter agora. E aí, juntamente com Silas e Timóteo, já são 3, então ele não está mais sozinho. Então agora eles vão para o ministério, tomou uma proporção muito maior aqui. Olha o que Paulo fala a respeito de Silas, a respeito dessa situação, lá quando ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Está aqui. E estando entre vocês, Paulo está falando dos coríntios, né? E quando eu estive entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e guardarei de ser pesado a vocês. É por isso que o Paulo foi agora, com a chegada dos velhos irmãos, dos velhos amigos, e pôde desenvolver mais forte o seu ministério. Então Deus quer confortar, quer nos encorajar e quer dar um alívio, fazer que a gente enfrente mais aquela situação impactante. Ele nos apresenta novos amigos. Mas além dos novos amigos, ele nos apresenta um velho amigo. Amigos que talvez a gente não tinha mais perspectiva de encontrar. E esse reencontro geralmente é muito saudável. Dia 1 de junho, eu vou pregar em São Paulo numa igreja chinesa. Vou pregar em português e vai ter uma tradução. Vou ter que escrever toda a mensagem, não vai poder ser espontânea, porque um chinês vai traduzir para a igreja chinesa. Por quê? Porque o filho desse pastor dessa igreja, ele e a esposa estiveram conosco
lá um tempo lá na nossa igreja no Japão. Então agora é uma alegria, é um negócio meio estranho. Eu não procuraria para pregar nessa igreja lá. Mas só o fato dessa diversão de pregar em português, a mensagem é traduzida para o chinês, e rever esse casal. Né? Ele é descendente de chinês e ela é descendente de japonesa. Um casalzinho muito querido, muito amável. Então, isso encoraja a gente, isso anima a gente de ver alguém que passou, que ajudou, que cooperou com você. A gente amamos um ao outro e foi tão gostoso estar junto. Agora vamos poder nos encontrar e confirmar. Eles têm 2 filhinhos agora, lá no Japão eles não tinham filhos ainda. Então, essa questão de você rever amigos, né? Tem momentos que vai chegar uma idade, como a minha já chegou, que eu vou olhar para algum amigo e falar quem que é. A gente não se lembra, a gente precisa ser apresentado novamente, né? Porque a memória, né, e alguns problemas da idade vão aparecendo. Mas reencontrar amigos que por alguma circunstância tiveram que estarmos longe um deles, e eles estavam servindo ao Senhor, e você está servindo ao Senhor agora, se encontra, isso é encorajador. Nós algumas vezes, nós estou falando como igreja, nós gostamos de visitar parentes em algum lugar. O irmão José lá gosta se ele pudesse, ia toda semana lá para o Canadá para visitar a filha, né? Não dá. Mas é gostoso quando você vai para alguma igreja onde você tem irmãos lá. Eu tive o privilégio de servir lá na igreja de Bragança, do pastor José, por 15 anos, na PIBA, por algum tempo. Eu era seminarista na PIBA e o João e a mãe da Giovana, tá vendo? Esqueci. Elisete. O João e Elisete não eram nem namorados ainda, nem sei se estavam pensando em namorar. Quase, né? Tava ali, né? Eu saí sem namorar, né? Então só para você ter uma ideia, né? E aí a filha deles casa com o Lucas, que na época nem existia, né? Nem tinha, depois ia nascer depois. Então, é gostoso quando a gente vou para Bragança, para Atibaia, eu fui 2 semanas atrás em Itapetininga, lá em Botucatu, que eu estou lá. É gostoso ver irmãos em Cristo, nós encontramos. E aqui Paulo vê esses 2 irmãos, e como esses 2 irmãos deram uma injeção de ânimo, e Paulo saiu ali, né, jogou a poeira fora, bateu os pés e saiu pregando até os gentios. Eu vou para os gentios, lá na igreja de Corinto. Então Deus nos conforta, nos consola com novos amigos, com antigos amigos. E aqui, dá uma olhada em Atos 18, versículo 7. Saindo dali, Paulo saiu daquela sinagoga, ele foi expulso, o pessoal ficou bravo com ele, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, um romano. Olha só como o evangelho começa a ter efeito aqui na vida de outras pessoas. E ele era temente a Deus. Então, do lado, ele foi expulso da sinagoga, do lado tinha um homem chamado Tício Justo, que era romano, descendente romano. O nome é romano. Então, Paulo saiu de uma porta e entrou na outra. E ele era temente a Deus, a casa dele ficava ao lado da sinagoga, e também Crispo, o chefe da sinagoga. Então, de um lado tinha talvez a casa do romano, e do outro lado da sinagoga tinha o Crispo, que era o zelador, o chefe, o que cuidava da sinagoga. Paulo foi expulso da sinagoga, entrou em 2 casas. Uma judaica, outra romana. Eles creram no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Qual que é um dos maiores confortos e encorajamentos que Deus pode nos dar? É quando, através de nós, muitas vezes sem usarmos palavras, com um testemunho, com um comportamento, com uma oferta de, olha, você está passando por isso? Posso pedir lá no culto de quarta-feira os irmãos orarem por essa situação que você está passando? Pela sua enfermidade? Esse comportamento cristão de amor, de generosidade, de preocupação, de querer o bem. Não aquele comportamento, você vai para o inferno, você é lenha para o inferno. Não, aquele comportamento de graça.
de apresentar a verdade, mas a verdade de uma forma assim, bondosa, de preocupação. Perguntar, né, como o estudo anterior falou, você perguntar, como que você está? Orar, e no outro dia, olha, nós oramos por você. Meu pai se converteu assim, um coração duro. Então, você, olha, oramos ontem, como está a sua filha, como é que está indo? Ligar. Essa preocupação da graça, do amor, de entrar na vida da pessoa e de repente, nem sempre, não é uma fórmula, mas de repente a pessoa se entrega a Jesus. E ela é batizada. Que encorajamento maior. Nesses momentos, você, tudo aquelas coisas que são impactos, que estão pesando na mochila, não pesa mais nada. Deus ali chega para você e você fala, Deus, eu não fiz nada. E a pessoa vem lá e diz assim, olha, eu queria agradecer a tal irmã. Tem igrejas que fazem isso. A pessoa que levou você a Cristo, você convida ela para ela estar junto com o pastor. Precisar ela, vocês fazem isso aqui, né? Mas tem igrejas que fazem isso. E aí a pessoa fala, eu nem me lembro o que falei, nem me lembro quando evangelizei você. Mas Deus sabe. E aí esses momentos são encorajadores. Você é renovado. Você percebe que você é útil na mão de Deus. Então, novos amigos, antigos amigos e novos irmãos são instrumentos que Deus usa para nos encorajar, para nos fazer. Aí, não significa que isso vai ser uma vacina e a partir desse momento você não vai ter mais dificuldade. Estar em Corinto era um problema sério para Paulo. Ele teve novos amigos, velhos amigos, teve novos irmãos, mas a situação ainda é complicada. E aí, num dia, numa certa noite, Atos 18, versículo 9, certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse. Então, novos amigos ajudaram Paulo, antigos irmãos antigos amigos ajudaram Paulo, novos irmãos assim, deram um para Paulo, mas pesada, a pressão era muito difícil. E aí, numa certa noite, quem aparece para ele? Jesus. E Jesus fala, Paulo, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. É que Paulo já estava começando a fazer a malinha dele. Não sou útil aqui. Ele era a primeira viagem missionária ainda, ele não, era a segunda viagem missionária, mas ele não tinha passado por nenhum lugar parecido com esse. Então deve ter alguma coisa errada comigo. Tudo dá errado, não dá certo. Olha só, esse povo aqui são incrédulos, são idólatras, são imorais. A quantidade de prostitutas cultuais que tem aqui, eu vou para outro lugar que eu posso ter melhor rendimento. E aí Jesus aparece com ele. Versículo 11. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. É interessante que Jesus Cristo fala para Paulo 5 frases. Primeiro, não tenha medo. Você fala não tenha medo para alguém que está com medo. Paulo? Sim, Paulo. E Jesus fala, primeiro, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fica calado. Talvez Paulo estava se entrando para dentro de si e parando de ter aquele ministério. A pressão era tão grande. Terceiro, ninguém ousará lhe fazer mal. Por que se fala para alguém isso? Porque havia ameaças. Era como um bando de cachorro latindo e você, eu vou sair daqui. E Jesus fala, ninguém lhe fará mal. Pois, a razão de tudo isso, eu tenho muito povo nessa cidade. Que estranho, não é um negócio legal?
ia pregar o evangelho, nunca sabendo quem ia aceitar ou não, mas Jesus sabia quem ia crer. E essas pessoas que estavam a caminho seriam levados ao caminho através de Paulo. E Paulo, então, agora vai ficar mais um ano e meio ali. Eu coloquei aqui o Deus conhecido, porque lá em Atenas havia um templo para o Deus desconhecido. Então deve ter um Deus desconhecido no mundo aí. Então vamos sacrificar esse Deus. Agora, quando Jesus aparece, Jesus é o Deus conhecido de Paulo. Como que a gente pode ter uma experiência igual a que Paulo teve aqui, uma visão ou uma sensação de que Deus, que esse pensamento, esse sentimento, ou até a palavra que alguém está falando na pregação, no louvor, pode vir de Jesus ou não? Como a gente pode ter certeza disso? Quando a gente conhece muito bem a Ele. Isso acontece com ovelhas. O pastor Mendes uma vez foi para a Europa e ele viu aquele bando de ovelhas assim do lado da estrada e ele parou assim para tirar umas fotos e tal, e tinha uns 5, 6 pastores. Aí o pastor Mendes com um intérprete perguntou, mas quantos rebanhos tem aqui? Deve ter uns 5, 6, é a quantidade dos pastores. Mas elas estão separadas como? Não, estão tudo junto aí. Mas como que, na hora de você levar embora, como que as suas ovelhas vão? Como, tem algum chip, alguma etiqueta nela? Eu falei, não, é só chamar. Vocês pegaram a ideia, não sei se você conhece esse conceito. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Era só chamar. Nós sabemos, quanto mais intimidade nós temos com Jesus através da oração, através das Escrituras, como que é o jeitão de Jesus, como que Ele trata as coisas, como que Ele nos confronta, como que Ele nos fala, nós sabemos quando acontece. Jesus falando comigo. Porque a gente sabe. Quando a gente não conhece, qualquer coisinha que fale que é Jesus, a gente vai acreditar que é Jesus. Por isso as seitas estão aí. O anticristo vai ser assim. Quando nós temos intimidade, e isso acontece muito com o filho, né? A Laurinha já, o Lucas fala longe, eu vi o Lucas assobiando, né? Você usa isso? Foi com a cachorra ou com a Laurinha? Não sei. Eu sei que ele estava chamando ela. Os filhos conhecem muito se é o pai ou não. A voz se distingue. E quanto mais comunhão nós temos com Jesus, a gente consegue perceber o agir dele em situações e circunstâncias, na palavra e quando ele fala conosco. Então, o Deus conhecido, o nosso Deus desconhecido, ele nos encoraja. Uma coisa também que nós vemos que Lucas relata aqui, em Atos 18, versículo 12, quando Galho, um filósofo romano, né, um cara era muito inteligente, um cara tranquilo, até o sobrenome dele era Tranquilus, era Gaio Tranquilus. É um cara assim que evitava entrar em encrenca, ele era um cara esperto, sabia, inteligente. E olha só o que acontece, quando Galho era procônsul da Caia, dessa região, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal dizendo: esse homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Os judeus podiam adorar a Deus, mas dentro de um padrão. Os romanos conquistaram esse direito sem precisar adorar o imperador. E aí os judeus, eles estão acusando Paulo e os judeus cristãos de estarem adorando alguém acima de César. Eles não tinham esse direito. Então eram os judeus que quebraram aquele acordo com Roma. Então os judeus estão acusando Paulo de fazer isso e querem levar para lá. E eles acusam Paulo, ele está adorando a Deus de um modo contrário à lei que Roma estabeleceu por nós e Roma concordou e nós concordamos também. Então os judeus sempre criaram problema para os cristãos. O que aconteceu? Então, aqui, Paulo é consolado.
Como assim? Os inimigos se levantam? Os meus inimigos de Tessalônica, de outras cidades, se levantaram contra Paulo? Como isso é um consolo? Quando os mesmos inimigos nos atacam pelas mesmas coisas, isso é um consolo. Dá a ideia que nós não mudamos o padrão. Se Jesus Cristo teve essa acusação, se outros apóstolos estão tendo essa acusação, se outros irmãos estão tendo essa mesma acusação, esse mesmo tipo de perseguição, significa que nós estamos do lado certo. Nós mantemos o nosso padrão. Nós não estamos aqui para negociar ou barganhar ou para satisfazer a homens. Então os inimigos, do mesmo jeito, vão sempre existir. Hoje e futuramente. E ontem lá com Paulo. Então, inimigo ninguém quer ter. Mas quando temos, significa que nós estamos do lado de Cristo. Se estão perseguindo a Cristo, significa que nós estamos do lado de Cristo. Quando os inimigos de Deus começam a nos elogiar, nos aplaudir e darem troféus para o povo de Deus, toma cuidado. Ou eles estão querendo nos enganar, ou nós mudamos o nosso padrão, já não estamos mais servindo a Cristo. Além de novos inimigos, esse certificado de legalidade. Olha só, para terminarmos aqui. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é questão de palavras, de nomes, da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Os judeus levaram ao STF da época uma ilegalidade. E o STF da época falou: não tem nada a ver com a gente. É problema de vocês. Lucas está escrevendo esse livro para um amigo dele chamado Teófilo, que era uma pessoa nobre dentro do meio romano. E Teófilo creu em Cristo e está preocupado. Puxa, mas tem muitos cristãos sendo mortos, sendo acusados, sendo presos. Será que eu aderi? Será que eu entrei numa furada? Será que daqui a pouco isso vai acontecer comigo? Então Lucas vai escrever o Evangelho e tanto o livro para provar para Teófilo que a ilegalidade estão nas acusações. Nas acusações da perseguição contra Jesus, nas acusações das perseguições contra os apóstolos, Pedro e Paulo. Que o Evangelho, em nenhum momento, ele faz parte da ilegalidade, da criminalidade. E aqui, quando Lucas registra isso, Paulo se sente encorajado, porque ele está tendo o privilégio de ser perseguido, acusado, da mesma forma que Jesus fez. Então, em algum momento, se houver alguma acusação contra a igreja de Deus, e vai ter de forma mais forte ainda, nós devemos nos sentir confortados, porque estamos sendo bem-aventurados. Bem-aventurados quando forem perseguidos em nome de Deus. E outra coisa para a gente acabar, Atos 18, versículo 17. Então todos agarraram. Eles levaram Paulo para ser acusado. Paulo escapou de lá sem nenhum arranhão, sem nenhuma um crime por cima da cabeça dele. E os judeus ficaram tão fortes, tão bravos, que pegaram os Sóstenes, que talvez aquele cara ali que deu abertura para Paulo ali no meio judeu. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, então ele que deu essa entrada para Paulo ali falar na sinagoga, e ele creu, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodou. Não tem nada a ver comigo. Pode ser, se vira aí. Não entendo vocês. Então, por que Sóstenes deu abertura para Paulo pregar o evangelho para aqueles judeus, agora Sóstenes está apanhando dos judeus. Quando Paulo vai embora, Paulo leva Sóstenes com ele, porque o negócio ferveu ali para Sóstenes, a coisa era impossível viver mais ali. E olha só, quando Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, olha o que Paulo fala. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo essa carta com nosso irmão Sóstenes. Então, Sóstenes creu, apanhou no lugar de Paulo, aí Paulo leva ele junto e ele passa a ser um companheiro de Paulo no ministério. Então, é encorajador
quando a gente vê pessoas da nossa mesma fé tendo o mesmo sofrimento comum de pessoas da história ou o meu próprio sofrimento. Então, ao longo do tempo, Paulo ele falava a respeito de que irmãos em outros lugares estavam sofrendo por estar em Cristo. Então, se aqui eu estou sofrendo, Deus, muito obrigado pelo privilégio, porque outros irmãos também estão sofrendo. E aí no versículo 18, Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos. Ficou 1 ano e 6 meses, pouquinho ali, e daí se despediu e levou os Sóstenes junto consigo. Essa foi a forma de Paulo, de Deus, encorajar, confortar Paulo numa situação impactante, mas Paulo, por causa desse consolo, não deixou com que aquilo fosse determinante e ele tomasse uma decisão radical que prejudicasse sua vida cristã, a sua caminhada no ministério. Só para a gente recapitular, os instrumentos que Jesus usou para fortalecer Paulo, encorajando ele em conforto. Primeiro, Deus usa novos amigos. Segundo, ele usa velhos amigos. Terceiro, antigos amigos e amigos distantes, como os Tessalonicenses e os Filipenses. Daí, e novos irmãos também. Aí, Paulo passou por um julgamento e foi aprovado, não tinha culpa nenhuma. E aí, outros irmãos sofrendo o mesmo que ele estava sofrendo, no caso Sóstenes aqui. Então, é a forma com que Jesus nos consola. É quando a gente sai da nossa bolha, né? A gente começa a ver o nosso ministério, nossa vida cristã, a nossa igreja, além de um lugarzinho pequeno, mas muito maior, que está acontecendo ao redor do mundo com cristãos. Né? Pessoas sendo degoladas, ministérios frutíferos, pessoas desanimadas, e um consolando o outro, deixando o coração aberto para novas amizades. Uma coisa que eu gostaria de fazer uma pergunta para nós, nesse texto aqui, eu preciso perguntar quem eu sou. O que esses personagens mais me representam? Paulo, uma pessoa entregue, sua vida entregue para servir a Deus, para expandir o reino, mas sofrendo, desânimo, um impacto sério. Paulo me representa, será que eu estou num momento assim de não dá certo, não está dando resultado, acho que é melhor eu parar, já estou cansadinho. Quem que me representa mais? Será que são os Tessalonicenses, os Filipenses, os Bereanos? Aqueles que creram, aqueles que deram receberam o Evangelho e fizeram com que o Evangelho entrasse na casa e governasse a casa deles? É isso que aconteceu. Aqueles irmãos tessalonicenses se tornaram exemplo para muitas igrejas, por causa da forma com que eles receberam o Evangelho. Os bereanos também dão um exemplo para nós de como checar, não aceitar assim de qualquer jeito, qualquer notícia, qualquer mensagem, mas eles conferiram nas Escrituras. E os filipenses, né, que pediram, solicitaram para poder investir na vida de Paulo. Será que sou Priscila e Áquila? Né, já fui expulso, já perdi tudo, então o que eu tenho é para mim, é só para mim e minha esposa. Não, Paulo, não dá para você se envolver com a gente. Ou eles abriram e depois tiveram uma maravilha de ministério de vida espetacular juntamente com Paulo. Será que nós somos igual Timóteo e Silas, que quando alguém, o líder, sai e não pode ficar mais ali, não, vamos bancar, vamos cuidar, vamos discipular, e preocupados sempre em ver pessoas em necessidade. Será que nós somos igual Tício Justo, que não importa que tenha uma sinagoga do lado, eu vou ouvir o Evangelho, vou crer no Evangelho, vou ser firme no Evangelho? Ou Crispo, ou Sóstenes, né? Que não importa a posição que eu esteja no meu lugar, mas Cristo está em primeiro lugar, eu vou abraçar, mesmo que eu leve uma surra, mas não vou abrir mão disso. Ou eu sou aqueles judeus que tentam atrapalhar, não creio e ainda tentam atrapalhar as pessoas de chegar a Cristo, ou eu sou galho, é problema de vocês, coisa de vocês, não tem nada a ver com isso. Pode pegar fogo, pode se matar aí, que eu quero só cuidar do meu status, da minha posição. Ou eu sou igual aos coríntios. O que é bom é viver a vida, né? A vida do Hakuna Matata.
O que importa é viver, o que importa é curtir, porque a vida é curta. Esse negócio de Cristo aí vai tirar muitos dos meus prazeres. Ou quem sabe eu posso misturar os dois, né? É Cristo e mais a vida secular. Então esse texto aqui mostra muito como que Jesus nos encoraja. E todos nós, sem discriminação, nós somos usados por Deus para nos encorajar mutuamente. Amém? Irmão, só tenho uma palavra final para falar para vocês. Parabéns pelos 21 anos. Parabéns. Né? Que seja um tempo sem contar. Que contem cada ano até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Encorajem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, amem uns aos outros, cuidem uns aos outros. Né? É um mandamento de Jesus fantástico, né? De que nós como igreja. E outra coisa, deixem-se ser cuidados pelos outros. Não tenta lutar sozinho, não. Nós vemos Paulo aqui, ele fala o super apóstolo, que nada. Jesus chega para ele, não tenha medo. E ele deixou ser cuidado pelas pessoas. E ele foi companheiro de pessoas de Sóstenes, de Priscila e Áquila, de Cristo, de Trício. Das pessoas que tiveram um momento talvez na vida dele, mas ele deixou ser encorajado e fortalecido por essas pessoas. Não feche seu coração, não feche sua vida, abra sua vida. E quando nós chegarmos na eternidade, talvez a gente vai saber muito mais coisas do que Deus fez através da nossa vida. Amém? Louvo a Deus pela vida de vocês, pelas notícias que a gente tem recebido, o quanto vocês têm sido sérios com Deus, com Jesus, com a palavra, né, os ministérios da igreja. Então, cuidam do meu filho, né? Coitadinho dele. Então, seria um prazer a gente morar até mais perto para estar mais tempo aqui com vocês. Que Deus abençoe. Até uma outra oportunidade. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, porque a tua graça é maravilhosa, a tua bondade, a tua misericórdia, ela é fantástica em nossas vidas, ó Pai. O Senhor podia fazer tudo isso muito melhor através do seu exército de anjos, mas o Senhor escolhe pessoas fracas, pessoas limitadas. O Senhor redime, o Senhor sela, o Senhor salva, o Senhor justifica, o Senhor reconcilia, o Senhor nos adota como filhos e nos dá uma tarefa maravilhosa, Pai, que é um privilégio estar nas Tuas mãos servindo, falando a Tua palavra, mesmo com defeito, mesmo com limitações, mas o Senhor usa pessoas, os fracos, para envergonhar os fortes. E que nós sejamos fiéis naquilo que fazemos para o Senhor. Em nome de Jesus é que oramos, ó Pai. Amém.